Oi, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Estou aqui hoje com muita alegria, celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente e trazendo para vocês, né, a nova coleção Meu Jardim, que é um sonho, né? Na verdade, essa coleção eu venho sonhando com ela, idealizando ela há muito tempo, mas só agora ela tá vindo. E de forma assim ampla, né? Com nome, com todas as informações e todos os detalhes. Então, para quem não me conhece, quem chegou pelo perfil agora, eu me chamo Estela, eu sou artesã, sou bióloga, sou educadora ambiental, designer de produtos, enfim, sou um monte de coisas, empreendedora social, né? Mas hoje eu tô aqui para apresentar um pouquinho, né, do meu trabalho nessa junção toda de coisas que eu venho desenvolvendo e falar um pouquinho sobre cada um desses produtos, né, os benefícios dele, principalmente para as crianças. Então, eu, como quem me acompanha aí já tem percebido, né, que cada vez mais eu tenho me especializado aí no desenvolvimento de brinquedos, de recursos lúdicos, né, seja para crianças ou para adultos que querem manter viva a sua criança interior. Então, também trabalho com peças decorativas e aqui, né, trouxe meu cestinho com alguns desses produtos que vamos conversar. Então, são todos produtos ecológicos, sustentáveis e que promovem a conexão com a natureza, né? Eu acho que hoje em dia cada vez mais está sendo importante a gente se conectar com a natureza de diversas formas. Às vezes a gente não tem como ir nas áreas livres, ao ar livre, não tem como fazer uma trilha, ou não tem uma conexão direta com a árvore, com algum animal, né? Então, é importante a gente, dentro do nosso dia a dia, inserir formas, principalmente para as crianças, de se conectar, de entender e de amar a natureza e todos os seres, né? Inclusive nós humanos, que somos parte da natureza. Então, o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele é um dia que foi criado pela ONU, né, na Conferência de Estocolmo, em 92, que visa justamente promover, né, para a sociedade essa conscientização e essa mobilização social acerca da problemática, né, do meio ambiente em relação às ações que os seres humanos vêm causando na Terra. Então, para a gente pensar sobre as nossas atitudes e cuidar dos recursos naturais, porque a nossa sobrevivência depende disso também, né? Então é um dia que na verdade é todos os dias, né? Todo dia é dia do meio ambiente. Mas é um dia mais de conscientização para promover campanhas, promover ações, né, em torno disso. Então no dia 3 de junho agora, há alguns dias, né, atrás, foi o dia da educação ambiental, a gente celebrou aqui também. E no dia 8, né, de junho, vai ser o dia dos oceanos, então também temos ações previstas aí, fiquem ligados, em parceria com o Projeto Amar. Então, hoje eu escolhi, né, o Dia do Meio Ambiente para poder trazer esse lançamento aqui dos produtos e não só nesse tema do meu jardim, né, que eu queria abordar essa temática das plantas, né, do nosso dia a dia, que a gente tem ali contato. Às vezes você tá na sua casa, tem um vasinho de flor, tem um caqueirinho de planta, tem a visita de uma abelhinha, de uma borboleta, e às vezes não se dá conta, né? E as crianças também no dia a dia delas, elas têm mais facilidade de ter contato com esses animais, seja na escola, seja nos parques, na pracinha do bairro, em casa mesmo, enfim, nem todo mundo hoje tem quintal, né? Cada vez mais os quintais estão desaparecendo, então os espaços de jardim, de quintal, está sendo as crianças estão tendo menos oportunidade de lidar com eles, né, com esses ambientes. Então, essa inserção, né, do quintal, dos jardins dentro do seu brincar em casa, na escola, onde for, na pracinha, para onde ela poderia levar, familiarizando a criança com a natureza e com esses grupos, né, biológicos. No caso aqui, a gente vai trabalhar muito os insetos, né, e também as plantas. Então, na coleção Meu Jardim, temos aqui, deixa eu ver quem eu vou apresentar primeiro.
Eu fiz peças para bebês, para crianças maiores, peças que são decorativas. Essa daqui é o cubo sensorial. Ele é interativo também, né? Ele é pensado para bebês. Então, Estela, a partir de que idade eu posso usar esse cubo com meu bebê, ou com meu sobrinho, com meu netinho, ou na minha escolinha, creche, enfim. Então, a partir de 3 meses, né? Quando você pode usar o chocalhinho, né? Para trabalhar, por exemplo, o pescocinho do neném, o som, né? Para ver se ele vai começar a virar, para poder encontrar os sons do chocalho, fazer estímulo visual, né? Inversa a partir dessa idade. Ah, é só para bebê pequenininho? Não. As crianças, à medida que elas vão crescendo, no caso, se for um bebê de 1 aninho, já vai interagir muito mais com o brinquedo, né? Um bebê de 6 meses vai aproveitar muito na fase de dentição, por exemplo, ali a partir de 4, 5 meses já pode ter, né? Dentinhos nascendo, mas varia muito, né? A questão da dentição. Então pode usar também como mordedor, e para brincar de puxar também, né? A partir de quando ela começa a movimentar e ter apreensão das coisas, de agarrar, aquela fase assim de agarrar tudo e jogar no chão, de puxar. Então é uma fase muito legal também para utilizar esse recurso. E quando vai ficando maior, a criança vai brincar de criar histórias com os elementos, né, que estão aqui no cubo. E eu coloquei nesse cubo, no meu jardinzinho, eu tenho o sol, ele gira, e ele tem fitinhas coloridas de 2 tons, amarelo e laranja, com contraste visual, né? Aí no filtro talvez você não perceba tanto, mas ao vivo tem bastante contraste, que é para estimular a visão do bebê e as cores, aprender as cores, né? Ele gira, tem um movimento giratório. Esse movimento de girar aqui com a mãozinha ajuda, por exemplo, a criança mais tarde, mais para frente, para aprender a escovar os dentes, que é fazer esse movimento. Não só esse movimento, mas esse movimento aqui, que é importante para o controle da coordenação motora, para o controle manual. Então, vai aprender a girar, o movimento de pinça, né, com os dedinhos fininhos. Esses barulhos de fundo são meus cachorrinhos aqui. E aprender, né? Por exemplo, aqui o solzinho é importante para as plantas fazerem fotossíntese, é importante para a sobrevivência do planeta, a questão do dia, que amanhece, o sol nasce, então a gente acorda, então pode trabalhar inúmeras coisas, né? Abordar diversos temas com as crianças, desde pequenininhas a partir desse curso. Então a chuva, para falar sobre a importância da água e do ciclo da chuva na natureza, no nosso dia a dia. Então aqui nessa aqui da chuva, aqui eu fiz em crochê, né, de algodão, e aqui as fitinhas em cetim. Aqui tem a nuvem em filtro tratado, né, com as continhas. Tem esse aqui em fio também de algodão e as pérolazinhas que faz esse barulhinho aqui, que é bem legal, é suave. E tem essa brincadeira aqui, é muito legal, de bater, de balançar, de estimular a criança a ver o barulho, ela perceber que quando ela mexe, ele tem uma reação, né? Faz um barulho, faz um movimento. Do mesmo jeito que ela percebe que ela puxa a fita, ele gira, então ela também tem uma consequência, ação, né? E consequência. E aqui, em relação à questão da segurança, né? Tem as continhas, mas atrás está bem preso, bem posturado. Eu coloco uma outra estrutura interna para segurar todas as linhas atrás, né? E tem, além disso, a estrutura interna do cubo, de todo ele. Né? Então, com esse aqui, eles têm as faces mais rígidas, assim, mais durinhas, a base, ó, esse aqui dá para ver bem. Ele é bem rígida, para manter esse formato quadradinho. Nessa outra face aqui, a gente tem a flor, que eu fiz de tecido, e o miolo é um pomponzinho, né? Então aqui trabalha as texturas, essas texturas, e é uma delícia, até eu gosto de ficar brincando, né? Então aqui também ela vai tentar pegar, puxar, então tá bem costurado, preso, né? O pompom aqui do meio também tá bem costuradinho, preso.
E esse aqui a gente vai poder fazer também a associação das cores. No caso aqui, por exemplo, da joaninha, é vermelho com a pétala da flor vermelha. A abelhinha tem a asinha branca e também é da mesma cor, a associação de cores do branco. Então, a associação de ideias também, porque a abelha vai polinizar a flor, então ela vai ficar aqui. Então, você pode aproveitar essa deixa para você explicar para as crianças, né? Claro que um bebezinho não vai compreender isso, então tem que ser crianças maiores. Então, mesmo um cubo como esse, ele é muito útil mesmo para crianças maiores, para você utilizar os elementos dele, né, para trabalhar a imaginação da criança, a criatividade para ela mesma inventar a historinha, dizer que a Joaninha veio aqui, se escondeu atrás da florzinha, né, que a abelhinha precisou coletar o pólenzinho da flor para poder fazer o mel, que é a comidinha dela. Então, tudo isso a gente pode ir conversando com as crianças durante a brincadeira e ensinando para elas. Então, também é um brinquedo educativo. Aqui é esta outra face, que é a face da folha. A folha ela tem também a textura. E aqui também tem o contraste visual, né? Os bebês muito novinhos, por exemplo, com 2 meses mais ou menos, eles ainda não enxergam cores. Então, eles enxergam mais o contraste. Então, por exemplo, naquele momento ali que você tá o bebê deitadinho, ou para ele a cerca de 20 centímetros de distância, 20 a 30 centímetros de distância, ou objetos assim com bastante contraste visual, no caso vermelho e branco tem bastante contraste visual, para chamar a atenção do neném. No tapetinho, você pode colocar o cubo apoiado para o neném tentar pegar. Nesse movimento que ele vai tentar pegar, ele vai começar a fazer esse movimento de se apoiar no próprio o peso do corpo nos bracinhos, né? Então, isso ajuda o bebê no equilíbrio. Ele vai lá tentar alcançar o cubo. E por que esse cubo ele é mais quadrado? Ele é quadrado mesmo, que os outros que eu fiz antes, eles acabavam ficando um pouco abauladinhos, assim, mais arredondados. Esse que eu fiz quadrado justamente para ele rolar ainda menos quando girar. Para quê? Para estimular, porque isso ajuda quando rola e rola pouco, não rola tanto quanto uma bola, né? Que acaba correndo rápido e o bebê não consegue pegar. É justamente para estimular o engatinhar, porque o objeto vai girar, mas não vai conseguir ir tão longe, e para facilitar o bebê pegar. Então também tem esses penduricalhos e vários elementos mais frouxos, soltos, assim, que é para facilitar o neném agarrar o brinquedo. Então são pequenininhos para poder caber na mãozinha dele e ele puxar. Aqui, ó, é um arco de madeira, então tem a textura da madeira, que fez trazer esse elemento aqui da madeira, né? Pode usar como mordedor e também vai poder girar nesse arco aqui. Este movimento aqui para ajudar no movimento de pinça. E também serve como mordedor, né? Não sei se já falei. Aqui tem só a textura do crochê e eu coloquei verde também para fazer a associação de cores com o verde da folhinha. Então, nessa página da folhinha, a gente tem a abelha, ela é de tecido com bordadinho aqui, formando as listrinhas, e tem essa textura de uma renda, tá? E aqui nas pontinhas ela tem as antenas com um nozinho na ponta das antenas para poder ter também mais outra textura. E do outro lado temos uma joaninha, também fofucha, que tem contraste, ela é de tecido, atrás é feltro, então são 2 texturas. Também tem as anteninhas e tem as pintinhas. Essas pintinhas aqui são pintadas, então ela tem uma sensibilidade, né? Para perceber nas pontas dos dedinhos, para poder perceber a mudança aqui dessa textura em relação a essa. E a outra questão legal dessa aqui é que eu fiz também o contraste visual do verde cana com o verde musgo, né?
E esse movimento aqui da folhinha que ela pode brincar assim, os bebês primeiro vão aprender a puxar, pegar, ela vai tudo pegar assim, né? Com o movimento amplo, a mão de agarrar e puxar. Mas depois, isso aqui é para ajudar a criança a aprender a fazer esse movimento aqui, ó. De virar, de dedilhar. Por que, Estela, minha criança precisa aprender a fazer esse movimento? Isso aqui vai ajudar a criança lá na frente, ela vai ter mais facilidade e habilidade para aprender a folhear um livro. Ela vai ler as historinhas, vai começar a escrever no caderno. Então ela vai precisar deste movimento aqui dos dedinhos e da sensibilidade das pontas dos dedos para poder dedilhar ou passar ali as folhinhas. Então esse movimento é muito refinado, é um movimento bastante refinado de coordenação motora. E tem aqui o puxa-puxa que eu já mostrei, que quando você puxa um lado, o outro corre. Então aqui também é ação e reação, de causa e efeito, né? Ela vai entender que ela puxa de um lado, o outro tem um efeito. E aí, por que isso é importante? Para fornecer à criança essa percepção de consequência, de que cada coisa, por exemplo, se ela vai botar um copo em cima da mesa e ela empurra aquele copo, se ela empurrar forte demais, o copo vai cair. Então, esse é uma informação, uma associação que você pode trazer para a criança durante o brincar, que a força e a intensidade que ela puxar vai esticar mais ou menos a cordinha e a abelhinha ou a joaninha vão se esconder atrás da folhinha. Aí você pode esconder aqui a abelhinha ou a joaninha aqui atrás. E aqui eu fiz uma toca, né? Fiz um pouquinho mais soltinho assim, para poder a gente colocar os bichinhos escondidos aqui para a criança encontrar. Então ela pode colocar ou tirar, né, o animalzinho aqui de dentro. Olha aqui a Julinha na toquinha, que coisa mais fofa. Então, isso aqui pra gente trabalhar o quê? O esconder e achar. Cadê a Joaninha? Achou! Então, essa brincadeira de esconder e achar, que é o picabu, né? Ajuda a criança, os bebezinhos pequenos, a combater a ansiedade de separação ou a angústia de separação, que é muito comum, principalmente com os cuidadores principais, como a mãe, ou alguma babá, o pai, enfim, a rede de apoio principal da criança. Até às vezes as professoras, a tia da creche, enfim. Essa sensação que a criança tem de que desapareceu, minha mãe saiu, né? Ela não tô vendo mais ela e ela desapareceu. Essa é a sensação que ela tem. Então, quando você brinca com ela de esconder um objeto para ela encontrar aquele objeto, você explica para ela que, olha, não é porque você não tá vendo que significa que ele desapareceu. Ele tá aqui, bora encontrar a Joaninha? Ah, olha que legal, ela estava escondida na toquinha. Tá vendo? Igual a mamãe quando vai trabalhar. A mamãe saiu, mas depois a mamãe vai voltar. Então você vai fazendo durante o brincar essa associação de informação para a criança. Então, este cubo sensorial, ele é todo pensado, cada detalhe dele é pensado para desenvolver e promover, né, tanto na questão da ludicidade, o aprendizado da criança, e favorecer o desenvolvimento dela em diversas fases do seu crescimento. Então, com o bebezinho, você puxa o calho, vai ajudando na lateralidade, no movimento do pescocinho, que vai, o movimento cervical, né, para ajudar ele a se equilibrar, a sentar. Tudo isso é muito legal. Depois eu quero fazer um vídeo, uma live mais falando só sobre esse assunto. Dentro dessa proposta dos sensoriais, dos interativos, eu tenho também aqui a minha lagartinha. Alguém aí já viu nos stories que eu fui postando ela. Que é a lagartinha das cores, né? E essa lagartinha, ela é um quebra-cabeça, na verdade, né? Ela é um brinquedo de velcro, de encaixe. Você tem que fazer o encaixe das partes. Então, a criança vai montar
os cestinhos, a ordem dos cestinhos que ela quiser. E pôr a cabecinha da... Aí, eu acho que eu vou ter o contrário. Isso, tá contrário. Vai botar a cabecinha aqui da lagartinha. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar a habilidade com velcro, né? E a gente também vai trabalhar a ordem. Você pode brincar de falar para a criança: cadê o rosa? Vamos colocar primeiro o rosa? Eu coloco o rosa. Depois eu quero colocar o laranja. Cadê o laranja? Então, você pode ir orientando a criança qual a cor que você quer que ela coloque e trabalhar a questão da sequência, né? De ordem e sequência. E também a gente vai trabalhar aqui o pareamento de cores e associação de cores. Por quê? As bolinhas, elas saem... Vixe, que é ruim, vai ficar ruim de explicar. As bolinhas de cada uma saem. Então, ela vai tirar e colocar. Então, você pode embaralhar as bolinhas separadas e pedir para a criança identificar qual é o cestinho equivalente à cor da bolinha. Ah, é nessa daqui? O laranja? Aí, não é o laranja, não é o verde. É aqui. Então, você vai ensinar as cores para a criança. Você vai trabalhar essa informação do pareamento de cores e das formas, o cestinho e a bolinha. As bolinhas também podem brincar de malabarismo com elas, né? Jogando para cima. Isso. Joga para cima e pega a verde. Joga para cima e pega, agora é a vez de pegar a laranja. Pode brincar de diversas maneiras, como a imaginação mandar. Então, esse movimento aqui de encaixar no velcro, né? Colocar e tirar, tem o barulhinho, estímulo sonoro, que é bem legal. E tem a habilidade do visomotora, porque você tem que enxergar onde é que está o velcro, tem a textura do velcro também, para poder encaixar no local certo e ele ficar presinho ali. Então, o velcro também está costurado e colado aqui por dentro. E aí você vai colocar com a criança as bolinhas. Uma outra sugestão de brincadeira com esta lagartinha, assim, tem a questão do encaixe, né? Desse movimento aqui de encaixar e desencaixar a bolinha. Que esse movimento aqui ajuda, né, na musculatura da mão, dos dedinhos, e no movimento de preensão, de pegar, de segurar. Por que esse movimento aqui de colocar e de tirar vai ajudar a criança? Porque esse movimento aqui vai ajudar ela lá na frente, né, na idade escolar, a começar a aprender a segurar num lápis, numa caneta, num pincel, enfim, a segurar e ter força na mão para conseguir segurar e escrever, ou fazer um desenho, fazer uma atividade. Então, essas brincadeiras interativas, de forma lúdica, estão auxiliando a criança, né, a desenvolver habilidades que mais lá na frente ela vai precisar ter e que às vezes até já naquela idade ela já deveria ter, já segundo os marcos de desenvolvimento, mas às vezes ainda não tem, ela ainda não consegue segurar o lápis, por exemplo, da forma correta, né? Então, vai trabalhar mais movimentos que ajudem a coordenação e a forma de preensão e a fortalecer a musculatura da mão e dos dedinhos. Aí, o outro jeito de brincar com a nossa lagartinha, você pode identificar alimentos, por exemplo, que tenham cores parecidas e trabalhar a informação dos alimentos que a lagartinha está comendo, né? Aí, nesse caso aqui, vai fazer a associação, por exemplo, com a minha outra coleção, que é a Quitandinha Orgânica. Em outro dia eu mostro para vocês essa relação. E uma outra dica é você encontrar no jardim de casa flores, folhas, galhos, elementos da natureza que tenham cores similares. E daí vocês podem fazer a associação de cores com os cestinhos. Né? Então, colocar dentro de cada cestinho aqui, vou botar folhinhas verdes. Nesse daqui vou botar florzinhas mais lilás, com tom de lilás e roxo. Nesse vou botar florzinhas laranjas ou avermelhadas. Nesse aqui vou botar florzinhas rosas. Então, trabalhar isso com a criança
com esta lagartinha aqui. Então, essa lagartinha, ela também tem um rostinho bordado. Então, bebezinhos pequenos, né, a partir de um aninho, até menos de um aninho, podem brincar com esse brinquedo. Tem as anteninhas aqui, também de contraste de cores. Era bem durinha a pontinha dela, então também tem outra textura. E pode tirar a cabeça da lagartinha e grudar ela em algum outro lugar. Por exemplo, se você tem um painel em casa de feltro ou alguma coisa, que aqui é o velcro áspero, então pode colocar grudado ali na roupinha, em algum lugar que ele fique, porque ele segura, tá? É bem legal. Pode só pegar a cabecinha, contar uma historinha, inventar a partir daí muitos tipos de brincar, deixar a imaginação fluir. E bola verde. Pronto, essa aqui é a nossa lagartinha das cores. Deixa eu ver o que mais. Agora temos esse livro, que é o livro de brincar, né? Esse daqui é o da Joaninha. E ele acabou entrando na... Vai ter mais um livro que não é bem um livro, enfim, não vou dar spoiler, mas enfim. Esse aqui é o livro de brincar. Ele abre nesse formato aqui, tem um botão de pressão. Então, nesse aqui também trabalha a força da criança, o movimento, né? E a pinça fina. Tem a asinha que se mexe, esse aqui tem botões, tem relevo e tem o formato fichário, porque as folhas, elas são avulsas, então você pode inserir mais páginas se você quiser, né, de acordo com mais complexidade ou menos complexidade de cada página, de acordo com a idade da sua criança. Esse livro aqui, por ele conter peças muito pequenininhas, como botões e tudo mais, eu indico a partir de 2 anos, 2 anos e meio, né? Mas, de qualquer modo, todos os brinquedos sensoriais interativos, eu recomendo que seja sempre utilizado com a criança na presença de um adulto, ok? Mesmo que tenha toda a questão da segurança, de costuras reforçadas, tem todo um estudo e um trabalho por trás aqui da confecção dos brinquedos, né? Em relação à questão da segurança. Mas ainda assim a gente sabe que criança é muito arteira, então eu recomendo que seja sempre utilizado na presença de um adulto responsável. Então aqui a gente tem a mamãe Joaninha e aqui temos a folhinha. Aqui a gente brinca de esconder e achar, como eu falei. Cadê Quem será que tá atrás da folha? Quem será? Ah, é um bebê Joaninha. Vamos levar ela para conhecer, para ficar com a mamãe? Aí a gente vai voando, leva ela aqui. E aqui atrás, na frente, tem um bolso atrás das asinhas para você inserir o dedoche da bebê Joaninha. Você pode colocar ela aqui dentro, tá? E esconder ela debaixo, ou até só usar assim debaixo da asinha da mamãe, tá? Para poder colocar a bebê Joaninha dentro da bolsinha aqui da mamãe, precisa ter um pouquinho mais de força, né? De habilidade aqui nos dedinhos. Então, a criança de 2 anos, inicialmente, ela não vai conseguir. Quem vai fazer isso é a mãe. Então, uma criança mais velha, né? 3 anos, 4 anos, aí ela já vai conseguir colocar isso aqui, porque ela vai ter a habilidade já para poder fazer esse movimento mais refinado, tá? Então, de colocar aqui dentro e tirar. Então, a gente vai colocar aqui a Joaninha. E essa Joaninha, ela vai passeando com o livro, que é um dedoche, né? Então, justamente para trabalhar a imaginação, contação de história. Então, no próprio livro, você vai inventando várias histórias e brincando. Então, aqui temos a Joaninha escondida. Nessa página da laranjinha, a gente tem a lagartinha que comeu toda a fruta, se escondeu. Ela fica aqui. Isso aqui é o velcro, que também trabalha esse movimento de puxar, né? Colocar. Precisa também da coordenação visomotora, olho-mão, para conseguir identificar. Não é aqui que eu vou prender a folha. Não é aqui, não é aqui. É aqui. Então, aqui. Quem é que tá aqui escondida?
Na laranjinha é uma lagartinha. Então ela também tem contraste visual, tem relevo, ela é toda bordada. Tem uma textura mais durinha, essa daqui é uma textura molinha. Então também tem essas informações sensoriais. E elas duas são amiguinhas e podem conversar. E a lagartinha que pode primeiro se esconder atrás da folhinha, enquanto a Joaninha tá aqui com a mamãe. Aí a Joaninha vem, encontra a lagartinha, elas ficam aqui conversando. Aí a lagartinha resolve comer a fruta e por aí vai. Então aqui tenho esse estímulo também sensorial, que é a flor de fitas. Aqui é bem duro, né? É uma tampinha, como vocês podem ver, em tecido. E tem as fitas. E essas fitas por si só, as cores, crianças de várias idades, principalmente bebês, eles gostam muito de brincar com isso. E para os maiorzinhos, a gente vai ter a habilidade de orientar aqui, que a gente vai passar a joaninha ou a lagartinha, né? A lagartinha é mais fácil. Se for uma criança menor, se for uma criança maior, já pode colocar a joaninha, porque ela tem outro movimento para fazer. Então, são diferentes movimentos que vai utilizar com as mãos para poder brincar com esse brinquedo. Então, isso daqui vai passar ela por todos os elos. Você vai poder fazer a identificação e nomeação das cores de cada uma das fitas. Cadê o rosa, o cinza, o amarelo? Identificação e nomeação das cores. E o traçado, que você vai passar um fio. Então, vamos fazer assim. Esse movimento passando por dentro desse. Esse passando por dentro desse. E por aí vai. E você vai fazer um traçado de fitas. Tem um vídeo no YouTube da Sinha Juneca, onde eu mostro isso com bem mais facilidade, porque tá em outro ângulo, né? Tá de cima. Então vocês conseguem ver e acompanhar por lá. Nessa outra página aqui você também pode identificar quantidades. Então, quantas fitinhas temos? 1, 2, 3, 4, e contando com a criança, trabalhar números, quantidades. Aqui também na joaninha, antes que eu me esqueça, não sei mais onde eu guardei a joaninha. Aqui também é para trabalhar a informação de pequeno e grande. Aqui. Então, pequeno, né? Informação pequeno e grande. Os tamanhos. E a relação de tamanho. Mãe e filha, pai e filho, irmã mais velha, irmã mais nova. Então, tudo isso vai depender da história que você criar com a criança, o que a criança, né, inventar ali sozinha. Pode ser o tio, a tia que mora longe, ela tá com saudade. Então, pode representar através desses brinquedos, né, também pessoas importantes para ela. E aqui, ó, tem a página da folha. Então, aqui a gente vai trabalhar esse movimento com a fita de sobe e desce. Também tem cores de verde diferentes. Aqui tem a florzinha com a texturinha. E temos essa informação de embaixo, em cima. Tô embaixo, coloca a folha para baixo, então ela desce. Agora coloca a folha para cima, então ela sobe. E também números. Quanto aqui? Uma folhinha, duas folhinhas. E aqui temos o passarinho que gira a asinha. Ele é bem macio, então tem uma textura mais macia. E a folhinha aqui para brincar, para contar história. Tem o sol, então trabalhar também essa informação da importância da gente tomar sol, vitamina D. Olha, é hora da gente tomar sol, banho de sol de manhã cedo. Vamos lá tomar o sol, vamos na pracinha tomar o sol. Então, brincar ao ar livre, levar a criança para interagir. E aqui tem a noite com a nuvem e a lua, então já está de noite a informação. E de noite os animais já foram dormir, então quem está voando lá no céu aqui é um avião. Então, também podemos fazer muitas histórias diferentes e informações diferentes. Então, por exemplo, nessa página de dormir, no final aqui da noite, a gente pode trabalhar a questão do sono com a criança, da importância depois do anoitecer, que ela tem que se recolher, igual aqui o aviãozinho se recolher, os animais vão se recolher para dormir. Então, ela também aprender que precisa descansar e dormir.
E pode ser inclusive um brinquedo para ser utilizado em momentos mais assim, horário de dormir. Então, antes de dormir, toda noite a gente vai sentar e contar a historinha da Joaninha e criar todo um enredo aqui com as informações das páginas do livro. Também pode levar para um restaurante, você vai com a família para comer fora, a criança é pequena. Às vezes, criança pequena num restaurante sem nada, ela fica entediada. Em vez de ficar dando ali um celular para entreter a criança, você pode apresentar um brinquedo como este, por exemplo, ou como este aqui, por exemplo, que são pequenos e fáceis de carregar para qualquer lugar, são leves, cabem numa mala, não pesa, né, na viagem. Então, são muito fáceis de levar para qualquer lugar, para casa da vovó, para o restaurante, um lugar que você vai ficar em uma fila, né? Tipo, vai no banco, vai em algum lugar que você vai precisar ficar na fila. Você pode utilizar esses recursos aqui para poder sua criança se distrair ali, mas enquanto ela está se distraindo, ela também está se desenvolvendo, né? É uma diversão e um entretenimento saudável. Outra peça da nossa coleção é a menina borboleta, que ela é toda de tecido, né, e feltro. Então ela tem um cabelinho de feltro tratado, tem uma florzinha aqui no cabelo. E tem eu estou apaixonada nessas asas dela, acho lindas. Que tem esse movimento aqui para ela voar. Ela é toda colorida. Essa aqui já vem com a roupinha embutida, ela não troca de roupinha. O lacinho também é preso, a florzinha é presa, o rostinho todo bordado à mão. E é de tecido e enchimento antialérgico, tá? O feltro, todo feltro que eu utilizo, ele é feito à base de garrafas PET. Quem já me acompanha aí sabe, né? Eles são ecológicos, né? São antialérgicos, quer dizer, hipoalergênicos. E ajudam, né, cooperativas de reciclagem no Brasil. E os tecidos também, eu utilizo tecido de algodão, muitas vezes retalhos, que são tecidos que não tem mais. Que acaba sendo resíduo têxtil, né? E então, em vez de virar lixo ou de estar parando na natureza, esses tecidos eles são ressignificados e transformados em diversas peças aqui no meu ateliê, tanto os tecidos, todos os materiais. Aqui, por exemplo, essa fitinha aqui, ela é um fio de malha também sustentável, que é também resíduo têxtil, da indústria têxtil, ou seja, a malha, que é feita as camisas e roupas na indústria da moda, né? Por exemplo, no vestuário, e depois sobram partes muito pequenas que não dá para ser aproveitada pela indústria. Então, outra indústria compra esse material, esse tecido, que seria descartado, e transforma, né, em fios, né, em novelos gigantes de malha. E aí eu compro esses novelos, né, eles são lavados, higienizados tudo direitinho, né? E utilizo aqui também. Então é uma forma também de agregar ainda mais valor em relação à sustentabilidade no uso dos materiais. Então todos os materiais que eu utilizo, fios de algodão, a grande maioria, algodão produzido no Brasil, materiais nacionais, para fomentar o desenvolvimento também do nosso país, né? Bom, a gente tem agora a menina borboleta. Ixi, eu não trouxe. A menina borboleta, ela acompanha uma atividade em papel reciclado de alta gramatura que conta o ciclo de vida da borboleta. Então, uma atividade bacana, um brinquedo bacana também, é você montar o kit da lagartinha, das cores, com a menina borboleta, né? E você trazer essa informação da criança, de que tem a lagartinha, e ela come as folhas, ela come as flores, ela come muito as frutinhas, ela come tudo, e depois ela se transforma numa borboleta. E daqui a minha borboleta, a menina borboleta mágica, ela é uma fadinha também, então você já vai trabalhando aí aquela fase maravilhosa que as crianças a partir de 4 anos, 3 anos e meio já começam a ter até mais ou menos os 7, 8 anos, que é a fase da fantasia. Então você aproveita aí também.
Também pode ser decorativa, né? Colocar lá no quartinho para enfeitar, que o neném vai chegar. E enquanto ele não nasce, são objetos que estão ali decorando o quartinho do neném. E depois, mais pra frente, quando ele nascer, quando ela nascer, poder já começar a interagir com os brinquedos, então vai virar também um brinquedo. Pode ser usado nas festinhas de mêsversário para decorar, né? Como foto de acompanhamento aí mês a mês. Então são ideias de como utilizá-los. A abelhinha Bi, né? Também conta um pouquinho da historinha das abelhas, a tag dela vem contando a importância das abelhas no nosso dia a dia, né? Para tudo, quase todos os alimentos, acho que 80-90% dos alimentos que nós humanos consumimos, a gente tem que agradecer às abelhas, né? Que polinizam e que fazem essa transformação aí pra gente. Então, a gente precisa ensinar desde cedo, né? A amar esses bichos e não a repulsar, a ter medo, ai, pica, vai machucar. 85% da, das abelhas no nosso país das espécies nativas são espécies solitárias. E muitas delas não têm ferrão. Então ela não tem como picar, porque ela não tem ferrão. Então, já a que tem ferrão é a Apis, né, que a gente conhece mais, todo mundo conhece, que é que produz mel em escala praticamente já em escala industrial, né? Mas as abelhas, a maioria das abelhas que está aí no nosso jardim, elas são abelhas nativas e elas não têm ferrão. Então a gente precisa ensinar as crianças desde cedo a não temer, a respeitar, a não matar, porque às vezes pega, um bicho, puf, e já vai batendo alguma coisa para esmagar o pobrezinho do inseto. Então por isso eu tenho trazido sempre, vocês estão vendo sempre aí o tempo todo, eu nas redes falando muito dessa questão afetiva que a gente tem que ter com a natureza, com todos os seres vivos. Né? É um cogumelo, é uma planta, é uma minhoquinha, é uma formiga, é uma abelhinha. Né? Anteontem mesmo, eu presenciei na atividade de educação ambiental. Né? Passou uma formiguinha assim na frente, antes da gente começar a atividade, e daí o menino já foi bater na mão e matando a formiga. E daí ela correu assim, aí eu consegui pegar com a mão, peguei a formiguinha e levei, soltei, aproveitei aquele momento ali para conversar com eles. Então, é importante a gente ter controle das nossas atitudes se você é um ser humano adulta a maioria, né, do meu público-alvo aqui, quem me segue mais são mulheres. Então, se você já é adulta, muitas mulheres têm medo de abelha, têm medo de formiga, né, de aranha. Então, se a gente passa esse medo e a criança cresce vendo que você tem esse medo, ou nojo, ou repulsa, ou raiva, então ela vai internalizar aquilo. E se ela começa a ter no dia a dia dela brinquedos, como uma abelhinha com cara de fofinha, né? Uma joaninha com uma mãezinha, um filhotinho com uma mãezinha, por exemplo, aqui do livro. Enfim, brinquedos que vai fazer com que ela enxergue esses animais de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais afetiva, mais amorosa e respeitosa. Porque a nossa vida depende muito desses animais. Né? A maioria das pessoas não sabe, mas depende. Então, se elas desaparecem do planeta, a nossa espécie também está ameaçada. Então, a gente precisa cuidar. Bem, enfim, a abelhinha Bi, né? Ela é toda de crochê. Ela tem as asinhas bem pequenininhas, tem olhinhos bordados e super macia. Então essa aqui serve tanto para bebês quanto para adultos. Ela pode ser decorativa, botar ali no seu consultório, no seu escritório, na sua mesa, na prateleira lá enfeitando um cantinho especial. Ou pode ser um brinquedo bem legal para criança. Pode inclusive colocar perto das suas flores. Eu já vendi um outro dia que eu ponho um palitinho de madeira e daí você espeta na terra da planta só para enfeitar. Obviamente não pode ficar molhando, porque senão ela vai estragar, né? Vai ficar suja, enfim. Então, se for usar nas plantas, tenha cuidado de remover antes de molhar. E sim, pode lavar, pode dar banho.
na nossa abelhinha. Inclusive, a gente pode dar banho na abelhinha junto com a criança, ela vai adorar, tá? Todos esses aqui, todos eles pode lavar. O de feltro não, ele pode higienizar, mas tem a forma certa de higienizar que acompanha a tag acompanha o livro, tá? Continuando ainda na faixa dos brinquedos, temos esse mini cogumelo fofo, que eu sou encantada nele. E aqui tem esse bordadinho de grama, em tom de verde. Tem a textura aqui da golinha dele, que é uma renda. Bem macia essa renda, gente, é uma delícia. Eu não sei que material especificamente é essa renda, mas ele é muito gostoso. E tem o chapéuzinho de crochê. O cabelinho de lã também tá costuradinho aqui. É de lã de ovelha de verdade. Veio lá do sul do Brasil, que é de produção, a lã é de produção familiar. Cria as ovelhas, eles fazem aí, cardam a lã. E o rostinho também é bordado e o enchimento é antialérgico e tecido aqui de algodão. Esse também pode ser para adultos, para decorar. Eu tinha pode usar como pingente para criança, por exemplo, botar uma cordinha aqui, um cordãozinho e usar como um pingente que também já vai levando por aí para brincar. Ou como chaveiro, se quiser pôr na bolsa, tá? Então, é também para qualquer idade, de bebês a adultos. Adoro fazer brinquedos assim, ou peças assim, né? E essa fofura aqui é inspirada na pedagogia Waldorf, né? Esse tipo de brinquedo. Ele tem um rostinho também bem singelo, com poucas expressões, justamente por conta da pedagogia Waldorf, que estimula que o brinquedo ele seja mais simples possível, porque a criança é que imagina o brinquedo, imagina a expressão do brinquedo, imagina a história e a aventura que ele está vivendo. Então, quanto mais simples o brinquedo, mais ele desperta a imaginação, a criatividade, a resolução de desafios. E, bom, a gente tem também nossos lindos cogumelos, esses são decorativos. E também tem textura. E tem esse bordado e uma pinturinha em aquarela em toda a base aqui. Tem um bordadinho. De florzinhas. E eu tenho aqui pintado em aquarela, tá? Esse decorativo, você pode deixar penduradinho. Pode fazer um varal de cogumelos. Pode deixar pendurado no quarto. Deixar na janela. Colocar ali perto do seu jardim. Ou levar o seu jardim, né? De tecido, por exemplo, para dentro de casa. Também temos esse lindez aqui. E a estrela dessa coleção, e tá todo mundo apaixonado aqui no Instagram. Vou até recuar aqui, porque a sexta, peraí. É a nossa Joana, gente, como eu tô apaixonada com essa boneca. Vocês não têm noção, não tem noção. E a Joana é uma menina, tem na faixa dos seus 8 aninhos. Ela ama a natureza, é apaixonada pela natureza, por brincar no jardim, brincar ao ar livre, faz amizade com todos os animaizinhos. Então a Joana, ela é inspirada em duas pessoas. Uma pessoa que existe, né? Ela é inspirada na minha infância e ela veio para mim num momento muito importante, assim, para me ajudar a resgatar a minha alegria interior. Quem acompanhou aí desde o meio final do ano passado sabe aí que andou rolando várias coisas tristes aí na minha vida e foi importante a Joana chegar para trazer um pouco de alegria mais, né? A acender meu sorriso. E esse resgate das minhas lembranças, das minhas memórias de infância me ajudou a desenvolver ela e outros personagens que vão chegar aí bem pra frente. Então, ela é apaixonada pela natureza,
Ela faz amizade com todos os bichinhos do jardim, todos que ela encontra. E o animalzinho favorito dela é a Joaninha, como você sabe. Então ela é uma menina muito alegre, muito sorridente. Essa expressão, não sei se vocês já repararam, mas já devem ter reparado, que muitos dos meus produtos, eles têm esse rostinho com os olhinhos pra cima, assim, né? Rindo, assim. Aqui, acho que todos esses que eu mostrei que tem rostinho, exceto o Waldorf, né? Porque não pode ter expressão. Tem esses olhinhos pra cima. E um dos motivos, né, desse olhinho pra cima é que ele expressa alegria. Ele expressa aquele sorriso meigo, aquele sorriso de felicidade. E o outro motivo é que eu, quando era criança, quando eu dava risada, meus olhinhos sumiam, ficavam assim. Um dia eu mostro foto pra vocês. E ficava assim, naquela carinha assim. Então, eu faço muito inspirado nisso também. Então, o formato original dessa boneca, desse modelo de boneca, era com os olhos para baixo, que é o modelo tradicional da boneca. E nessa proposta eu trouxe a Joana com essa outra expressão, né, de alegria, esse olhar assim vibrante. E ela é uma menina negra, de cabelos crespos, bem lindos, maravilhosos, deliciosos, macios e cheirosos, que adoro, apaixonada, que era uma inspiração para minha filha, que desde os 15 anos mais ou menos, que eu digo que eu queria ter uma menina assim, que eu ia adotar, né, uma menina assim, negra de cabelos cacheados, um dia vou, que eu não vou dizer o nome dela aqui, mas quem me conhece há muito tempo sabe, ela já tem nome e tudo. E ela foi inspirada também nessa pessoa que ainda não existe, mas um dia vai existir. Então, a Joana, ela é apaixonada pela Joaninha, sua melhor amiga aqui. E ela vem com esse vestido e o lacinho de chuquinho. Então, o cabelo da Joana é fio a fio, ele é feito de lã, tá? É uma lã mista, um fio acrílico misto. E é todo preso fio a fio. Nos vídeos aí que eu fui postando ao longo desse tempo, vocês já devem ter visto. Botei até inclusive um mostrando como que é o processo, né? Que eu vou fazendo. Então o rostinho também é todo bordado. A roupinha tira, ela é removível. Então para quê? Para facilitar a criança tirar e colocar a boneca. Ela senta, ela tem movimento então das pernas e dos bracinhos, que ele fecha e abre. Eu também coloquei um pouquinho menos de enchimento aqui na parte dos cotovelos para a gente conseguir ter mais mobilidade no bracinho dela, para fazer os movimentos, para brincar, contar historinha e tudo mais. Tá? Então, a Joana, a Joaninha, tira e põe no bracinho, tá? E a chuquinha dela, o lacinho dela, pequenininho aqui, ele é preso no xuxinha. Então, esse formato aqui, para ajudar a criança a aprender a colocar e tirar, né? Então, para poder tanto de estimular a autonomia dela aprender a se pentear, a se enfeitar, a colocar seu próprio laço. E vai também ajudar a refinar esses movimentos, como eu falei, das mãozinhas. Então, lá para mais para bebês, essa daqui são para crianças maiores, a partir de 4 aninhos. Estela, mas eu quero comprar para minha bebezinha, para minha filhinha pequena e tudo mais. Então, no caso para bebês pequenos, gente, você não vai colocar isso. Se você for brincar com a criança, você pode colocar para a Joana para enfeitar o quartinho da bebê, né? Para fazer as fotinhas de acompanhamento mês a mês. Mas uma boneca dessa para uma bebezinha, ela não vai muito aproveitar o brinquedo. Para bebezinho, é melhor esses outros que eu já mostrei. Essa eu oriento mais, indico para crianças maiores, a partir de 4 anos. Por quê? Porque ela já vai interagir mais com o brinquedo. Então, a partir de 6, 7 anos, mais ainda, né? Porque ela já vai ter mais habilidade de coordenação motora para poder conseguir, por exemplo, amarrar o cabelinho da boneca. Então, vou colocar aqui e trabalhar esse movimento das mãozinhas, sair um pouco das telas, levar a boneca para todo lugar. Vai para casa da vovó? Leva. Vai para casa da titia? Pode levar.
tá? É uma boneca com troca de roupinha. A Joana tem várias opções de roupinha que você pode montar kits para poder acompanhar a sua boneca. E esse vestido aqui, que é o que vem com ela, por exemplo, ele tem 3 tipos de fechos diferentes. Que ele vem o laço, que a gente vai ensinar a criança a dar nó e dar laço. Tem a textura do cetim, tem a textura do tecido aqui de algodão. Então, você abre aqui o laço. Então, também trabalha o quê? Sequência e ordem. Porque se ela tentar abrir o vestido sem ser nessa sequência, também não vai dar certo. Se ela tentar vestir o vestido sem ser numa sequência correta, ela também não vai dar certo. Então, você também ensina, né? Sempre ensinar, você de forma brincando ali, que existe essa sequência. Primeiro a gente desfaz o laço, depois a gente tira o botão, depois a gente vem aqui, ó, que ela não vai sair mesmo. Se tirar o botão, não vai sair. Por quê? Porque tá preso por um ganchinho aqui. Pra quê? Pra dificultar ainda mais. Ou seja, oferecer um desafio a mais para a criança, para ela estimular, inclusive, o cognitivo, né? Como que eu vou tirar isso aqui? Então, ela vai trabalhar as 2 mãos em movimentos bem refinadinhos para poder desenganchar o ganchinho. Então, a gente tem a habilidade de colocar de fazer e desfazer o laço, de colocar e tirar o gancho, e de colocar e abotoar e desabotoar o botão com o elástico, tá? Então, uma criança de 4 anos, até menos de 4 já consegue fazer isso. Mas, a partir de 4, eu acredito, pelo que eu tenho estudado, vai aproveitar melhor a boneca. Então, depois a gente tira a roupinha da Joana, para poder vestir ela com outra roupa. Então, esse vestido, por exemplo, aqui, ela vem com a calcinha, também é removível pra gente. Então, tem muitas crianças que não gostam, né, de vestir calcinha, de vestir cueca e tudo mais, ou de tirar, ou de colocar a roupa por cima, né? Então, é uma forma também, um brinquedo como esse, é um recurso muito legal da gente trabalhar e essa informação dentro do brincar com a criança. Então, o vestido, esse aqui, ele é embutido, a pala toda embutida, toda forradinha, tá? E os acabamentos internos, para poder ter maior durabilidade. Pode lavar a máquina? Pode. A boneca não. A roupinha pode. Mesmo assim, você vai pôr naquele saquinho de roupas delicadas e lava, sem grilo. A boneca, gente, ela é mais delicada. Então, se for lavar, lave realmente se ela estiver muito suja. E lave dando um banho nela. Botando a bacinha, igual todos os outros. Vamos dar um banho, coloca o sabão líquido ali na água. Pode lavar o cabelo, Estela? Pode lavar o cabelo da boneca. Mas não vai esticar, né? Vai puxar. Afinal, foi colocado fio a fio. E aí você vai lavar massageando o cabelo da boneca. Você também, quando você vai lavar seu cabelo, o cabelo da sua criança, você pode falar. Você não gosta que puxe o cabelo, então lava com carinho. Então, nisso aí a gente também trabalha a informação do cuidado. Ensinar a criança desde cedo a cuidar do outro, a cuidar do seu brinquedo, a cuidar da sua boneca, a cuidar da sua irmãzinha, o irmãozinho, do seu primo, prima, do amiguinho, enfim. A ter essa relação de empatia e de cuidado. A outra função, as outras roupinhas, a Joana tem uma caixa de roupinhas. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. E aí as roupinhas você pode escolher avulsa, né, para montar o seu kit. Um outro kit que vem aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Olha, que coisa mais fofa. Então, a gente tem aqui a camisetinha, também de botão, essa daqui. Essa é dupla face. Na verdade, não, porque o botão fecha por dentro, né? Mas ela é embutida, totalmente embutida. Toda a costura forrada. Então, a gente vai explicar como é que eu vou vestir. A mesma coisa que o vestido, antes deixa eu passar por esse. A gente vai vestir a boneca, tem que trabalhar a ordem. O que eu vou vestir primeiro? Primeiro, coloco os braços. Então, vamos lá. Veste um braço, depois o outro. Então, esses movimentos todos e essa sequência você vai ensinar para a criança usar na boneca
E também vai ensinar ela no dia a dia, como é que para ela poder aprender a se vestir sozinha, por exemplo, tá? E meu vídeo já chegou no limite. Então, é isso. Eu vou fazer outro vídeo para dar continuidade, tá bom? Então, gente, eu fiquei mais de 1 hora aqui já, foi.